O empresário Olavo Machado Júnior foi reeleito presidente do sistema FEENG para os próximos 4 anos por 128 votos. A eleição de chapa única foi realizada nesta quinta-feira na sede da federação em Belo Horizonte. Olavo terá como vice-presidente o engenheiro José Fernando Coura. A reforma ministerial da presidente Dilma Rousseff trouxe uma surpresa, né, Carlos Lindenberg? Boa noite. Boa noite. É uma surpresa. Ninguém contava, por exemplo, com a escolha do professor Clélio Campolina, que é o reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, para o ministério. O falado era o ex-prefeito de Ouro Preto, Ângelo Osvaldo. No entanto, o professor Clélio Campolina foi escolhido para o Ministério de Ciência e Tecnologia. Então já são 3 mineiros aí no Ministério, né? Na verdade, são 4. Se você contar a ministra da Secretaria Especial dos Direitos da Mulher, Eleonora Mendicucci, seriam 4 mineiros. O Clélio Campolina, o Guilherme Ock, que vai agora para o Ministério das Cidades, o Mauro Borges, que já está no Desenvolvimento Econômico, no lugar do Fernando Pimentel, e a Eleonora formando o 4º mineiro no Ministério. E o interessante é que dos 3 mineiros, só um tem filiação partidária, né? Isso representa o quê? Na verdade, é só o Guilherme Ock da cidade que representa o PP. Os outros não. Os outros são escolhas pessoais e individuais. O caso da Eleonora, escolha da presidente Dilma. O Mauro Borges e o Clélio Campolina, escolha indicação do Fernando Pimentel. E a reunião de agora à tarde do PMDB decidiu o quê? Aí sim, é uma grande novidade. O empresário Josué Alencar aceitou ser o candidato ao Senado pelo PMDB. Com isso, encerram-se as possibilidades de entendimento PMDB-PSDB. Muito obrigada, Lindenberg. Uma boa noite. Bom fim de semana. Muito obrigado para vocês todos. Obrigada. O MOVE completa uma semana com 3 linhas em circulação em Belo Horizonte. Nesses dias de adaptação ao novo, os passageiros tiveram dificuldades para entender o funcionamento do sistema. E com a pouca adesão, o contraste se formou na Avenida Cristiano Machado. No 7º dia de operação do BRT MOVE, foi possível constatar o aumento da adesão de usuários ao sistema. A estação São Gabriel, na região nordeste de Belo Horizonte, recebeu um bom número de passageiros. O local ainda está em fase final de obras. A cobertura da estação está incompleta. Até as plataformas de entrada e de acesso aos ônibus estão em obras, o que dificulta a circulação. Parte da sinalização foi improvisada em cavaletes. Para evitar confusões, 330 funcionários foram destacados para orientar os usuários no serviço de Posso Ajudar. Apesar dos problemas na estrutura, basta fazer uma viagem para verificar as vantagens do sistema em relação ao transporte coletivo convencional. Embarque em nível, mais agilidade e ônibus maiores e mais confortáveis agradaram quem utilizou o BRT. O ônibus é bem confortável, né? Melhorou bastante. O uso é confortável, ar-condicionado, fresquinho. Quando o metrô estiver todo em funcionamento e o BRT estiver em funcionamento, atende bem a população. O sistema começou a operar no sábado. A sinalização precária e a falta de informações foram as principais dificuldades enfrentadas pelos passageiros. De acordo com a Prefeitura, a operação começou no fim de semana como teste. Começamos a operar numa estação ainda com detalhes a serem acertados, mas priorizando todos os aspectos de segurança para os usuários. No início da semana, houve pouca procura pelo BRT. Usuários do transporte coletivo estavam com receio de utilizar o sistema devido à falta de informações. Eu optei de vir com o meu ônibus, porque não tem informação de nada. A gente chega na estação, é um transtorno, tem que descer, tem que subir. Para mim não está resolvendo de nada. O resultado foi a pista exclusiva de ônibus vazia, enquanto a situação era caótica no restante da Avenida Cristiano Machado. O BRT MOVE completa uma semana de funcionamento com 3 linhas. Segundo a BH Trans, o objetivo é ampliar e aperfeiçoar o sistema aos poucos, para que tudo esteja funcionando bem até a Copa do Mundo. Olha lá, se não tem pão, come brioche. Se não tem transporte público, vai de helicóptero. Não é bem assim. Li esta piada num adesivo de um automóvel. Por que Deus dá carro particular e não dá transporte público de qualidade? Brincadeiras à parte, o assunto continua sério. Lembramos a máxima do urbanista e ex-prefeito de Bogotá, Colômbia, Henrique Penalosa. Cidade avançada não é aquela em que os pobres andam de carro, mas aquela em que os ricos usam o transporte público. Bem, os trânsitos nas grandes cidades não transita. Os engarrafamentos e a lentidão estão cada vez piores. Onde está a liberdade de ir e vir?
Tempo é dinheiro, tempo é vida que segue e passa. E é o ciclo vicioso sem luz no fim do túnel. Transporte público péssimo, mais carros e mais carros na rua, mais carros e mais carros, mais trânsito insuportável. Belo Horizonte ganhou até um paliativo, o BRT. O MOVE, BRT, ótimo, mas é pouco. Ele foi inaugurado com os problemas de novidades, mas no geral foi muito elogiado, conforto, velocidade, tempo de espera e de viagem também. Falta o metrô, gente, trens e ônibus decentes. Ou então, vamos todos para Porto Walter, no Acre, a única cidade do país sem carros, mas vocês não querem morar no Acre, certo? Bem, boa noite e boas esperanças aí. E amanhã começa a fase de testes em outra principal avenida do MOVE, Antônio Carlos. Ao vivo, a repórter Kiwane Rodrigues tem mais detalhes para a gente. Boa noite, Kiwane. Boa noite, Monique. Boa noite a todos. 4 dos ônibus do BRT participarão dos testes. Os motoristas farão a simulação do trajeto entre a Avenida Abraão Caram e o viaduto São Francisco. O MOVE aqui da Avenida Antônio Carlos deve ficar pronto até abril. E todo o sistema, a expectativa é que todo o sistema seja concluído até maio. Agora, este trecho aqui da Avenida Antônio Carlos é considerado o mais complexo, já que as estações ao longo da avenida ainda estão sem acabamento. E a estação principal, que é a estação Pampulha, tem apenas 78% das obras concluídas. É com você, Monique. Obrigada, Kiwane. Bom fim de semana. E veja a seguir, médico suspeito da máfia dos órgãos deixa a prisão. E ainda muitas opções para o seu fim de semana. É daqui a pouquinho. Agora são 7h07, eu volto já já.